Você já fez as pazes com o tempo? Nessa era hiperconectada, a relação com o tempo ficou bem complexa. As mensagens de produtividade e as dicas de otimização não me deixam mentir. Mas existe um equilíbrio possível quando escapamos da ideia de pressa e aprendemos a esperar o tempo natural das coisas. Bom dia, Óbvias! Eu sou Marcela Ceribelli, CEO e diretora criativa da Óbvias, e hoje recebo a psiquiatra e neurocientista Natália Mota para falar sobre tempo, futuro e, mais importante, o presente. Eu tive um experimento em que eu observava as pessoas dormindo durante o dia e eu ficava, na verdade eu treinava o participante, os voluntários antes deles irem para o laboratório, à noite pedia para eles acordarem um pouco mais cedo para virem já bem sonolentos para o laboratório. Tá. Colocava todo o equipamento de EEG, de condutância da pele, de frequência cardíaca, tudo, colocava na salinha para dormir e ficava o dia inteiro mostrando a imagem, a pessoa me contava, eu gravava o que ela tinha visto, ela ia dormir e dependendo da fase do sono que ela estava, eu despertava e pedia para ela me contar o que ela estava sonhando. Uau! Isso foram o quê? Cada experimento era tipo 8 a 10 horas. Foi muito experimento. Desculpa, eu tô muito curiosa. Esse daí eu só comecei a tocar, assim. Mas você não tem o argumento final, qual que é a conclusão? Não, eu tenho. A primeira pergunta a gente conseguiu ver. O que a gente queria ver era como que acontecia os traços dessa memória recém-adquirida antes de dormir, se isso penetrava nessa imagética do sonho, né? Nossa, que interessante você falar isso. Na entrevista anterior a gente estava falando sobre isso, nos questionando se o conteúdo que a gente consome logo antes de dormir se influencia a qualidade do sono. Influencia? Sim, por esse experimento a gente viu que sempre tem pelo menos um rastro, né? E é o conceito, né, de resto diurno que a gente estava querendo ver e o quanto que isso é impactante para penetrar no nosso sonho. O que a gente viu também é que tem uma questão muito interessante de um desacoplamento da informação emocional daquela imagem. Então, a imagem que você está vendo, ela pode ser extremamente afetiva e você vai qualificar ela como ou muito positiva ou muito negativa quando você está desperto, em vigília. Mas se você vê traços dessa imagem enquanto você está dormindo, isso é atenuado. Então, assim, eram coisas assim super trabalhosas, né? Para você extrair um evento desse, a gente teve que foram mais de 1000 eventos de sonhos em laboratório, né? Para colher. Então, e tem se discutido muito isso nas redes sociais. Não sei se você está acompanhando, mas Sim. parece algumas fórmulas. Então as fases do sono duram tanto tempo, então o despertador tem que ser em tal hora. Qual que é a relação do sono? A gente tem algum controle sobre essa qualidade dos sonhos? Sono e sonhos são objetos que eles conversam muito finamente, mas também tem suas diferenças, né? A gente passou muito tempo confundindo o que era da biologia do sono e dizendo que isso era necessariamente a biologia do sonho. Hoje em dia a gente já consegue ver o que é de um fenômeno, o que é de outro. Isso pode estar desacoplado, né? Então eu posso ter uma ótima noite de sono tendo tido pesadelos? Pode. Qualidade de sono muitas vezes tem a ver com esse hábito que a gente precisa preservar. O sono, ele é um fenômeno que talvez converse mais com a nossa natureza primata, mamífera que a gente tem. A gente pode entender que, como mamífero, a gente precisa entender o que é dia e o que é noite. A gente precisa entender quando a gente está ativo e também quando a gente vai repousar e restaurar uma série de demandas fisiológicas que a gente tem. Sim. Né? Então, a gente precisa fazer, por exemplo, uma depuração de toxinas. Então, isso é no sono? Isso, é o sono. Não é no suco verde? Hã? Não é no suco verde. No suco verde pode até ajudar, não vou falar mal do suco verde que eu adoro, mas... Tô brincando, mas é porque é tanto absurdo que a gente vê, mas entendi. Isso. Então o sono, ele
dá uma zerada nessa maquininha chamada corpo? Ele dá. Não, extremamente importante de uma forma, assim, que, por exemplo, você literalmente faz uma faxina em toxinas em vários tecidos cerebrais que a gente tem, né, e que dão suporte às nossas células neuronais, né, para funcionar. Para a gente entender isso na fisiologia do cérebro, a gente tem que imaginar que tudo que a gente entra em atividade gera metabólitos, gera toxinas. A gente precisa de um momento de descanso que isso depura, né? Que é uma coisa que eu acho extremamente importante, que as pessoas não têm dado tanta importância nisso, numa cultura de exaustão que a gente tem. E qual que é o prejuízo? Qual é a consequência? Isso pode ter graves prejuízos na tua regulação de humor, no início, e a longo prazo na tua cognição.